majestoso Rei, sua graça me alcançou, mostrando seu amor. Levanto as minhas mãos, rendo a ti tudo que sou. Está na palavra de Deus e a gente precisa trazer para o nosso coração e entender aquilo que o Senhor quer tratar, quer falar com cada um de nós. Efésios capítulo 5, a gente vai ler os 5 primeiros versos. Eu queria fazer uma oração antes de ler e a gente dar início a esse momento da palavra. Tudo bem? Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra, Deus. Obrigado pela sua palavra revelada, pela forma como você nos ama, Senhor, pela forma como você se importa com a nossa vida. Muito obrigado porque você está sempre por perto. É um Deus que quer ver a gente acertando o coração, é um Deus que deseja ver a gente deixando todo o pecado para trás. Ajuda a gente, Senhor, nessa caminhada. A gente sabe que a gente luta contra dois inimigos, Senhor. A gente luta contra o nosso próprio coração, a gente luta contra Satanás. Então ajuda a gente, Senhor, fortalece a nossa mente, fortalece a nossa alma, fortalece o nosso coração, de modo que a gente seja santo, Senhor. De modo que a gente te agrade com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é, Senhor. E toda a nossa vida seja voltada para o Senhor até o último dia, quando a gente estiver nesse mundo caído, Senhor. Inunda a nossa vida de temor, Senhor. Traz a gente para perto. Dá para a gente desejo por santidade, desejo por pureza. Que o Senhor seja exaltado em todo o tempo, Senhor. Amém. Pedimos assim no nome de Jesus. Amém. 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 Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque avareza e idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém. 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 Esse é o texto sagrado de Deus para a nossa vida. Irmãos queridos, todos nós sabemos que a salvação é pela graça. Salvação é por graça, não há nada que a gente possa fazer para conseguir obter, para conseguir o favor de Deus, para ter a salvação. Não há nada que a gente possa fazer para conseguir a graça de Deus, o amor de Deus sobre a nossa vida. A gente sabe desde sempre que Deus é quem nos alcança, Ele é quem nos salva, Ele é quem perdoa os nossos pecados, Ele se importa com a nossa vida. Toda a ação de regeneração, de transformação da nossa mente, do nosso corpo, do nosso coração, no sentido da gente passar a amar Jesus, coisa que a gente não fazia antes, no sentido da gente se converter de fato, isso vem exclusivamente do Senhor. É o que a gente chama na teologia de obra monergística. É algo que é monergístico da parte de Deus. Não existe uma sinergia. Não é algo assim, Deus faz a parte dele, a gente faz a nossa e a gente consegue chegar na salvação. A gente não crê dessa forma. É uma obra única e exclusiva do Espírito na nossa vida. Sim, irmãos queridos, há um nível de vida com Deus, há um nível de conduta que se espera de nós, uma vez que nós fomos convertidos, uma vez que nós fomos regenerados. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós somos chamados a viver como Ele, a amadurecer na fé, a crescer na fé. E isso, irmãos, não é algo impossível para mim e para você, não. Isso é possível justamente porque o nosso coração foi regenerado, o nosso coração foi transformado. O que Deus espera de mim e de você enquanto conduta cristã é algo que é possível, não é impossível. É impossível sim para quem ainda não se converteu. Para o ímpio é impossível. O ímpio vai olhar, não vai crer nas coisas de Deus, não vai amar as coisas de Deus, ele não vai ter temor diante de Deus.
Para mim e para você, nós que fomos chamados pelo Senhor, que entendemos o que Ele fez por nós, que fomos alcançados pela graça, para nós, irmãos, viver uma vida santa é algo possível. Não só é possível, como é esperado. E a Bíblia vai falar um pouco sobre isso para mim e para você. A Bíblia vai dizer que quanto mais é dado a nós, no sentido do conhecimento de Deus, da presença de Deus, mais é esperado de nós. Isso é algo bíblico. Lucas capítulo 12, verso 48. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Pregação legalista, irmãos. O que a gente está falando aqui é sobre amor a Deus, é sobre imitação. Uma vez que Jesus pagou um preço altíssimo naquela cruz pela nossa vida, é esperado agora que eu e você vivamos como Ele viveu. E é por isso que a continuação do trecho faz mais sentido agora. Depois que o apóstolo Paulo escreve para os seus irmãos, para que a gente imite ao Senhor, sejam imitadores de Deus. E ele vai falar que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas indecentes, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ação de graça. Amém. Se eu quero viver como Cristo viveu, se eu quero imitar o meu Salvador, não faz sentido eu sequer brincar com coisas que nem passariam pela cabeça de Jesus. Você acha que Cristo faria alguma brincadeirinha de cunho sexual com os amigos dele? Você acha que Jesus mencionaria algo imoral, que sairia algo imoral da boca de Cristo? Irmãos, quem vive sem temor e não se importa com essas coisas é quem teve o coração, é quem não teve ainda o coração regenerado. E são esses os que não têm herança no reino de Cristo e de Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai escrever. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque avareza e idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. Enquanto os pastores não estiverem sabendo disso, está tudo certo. Querido irmão, querida irmã, a partir do momento que você acha que esconder do pastor é a sua maior preocupação, então comece a se preocupar com a sua salvação. A partir do momento que você pensa que o seu pecado, a maior preocupação que você tem com ele é que o seu pastor não saiba, seu líder de célula não saiba, sua esposa não saiba, seu marido não saiba, comece a se preocupar com a sua salvação. Provavelmente você não entendeu nada a respeito de quem Deus é. Irmãos queridos, a Bíblia ensina algo que deveria fazer a nossa perna tremer de temor, tremer de medo. Gálatas 6:7. Não se enganem, de Deus não se zomba. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. De Deus não se zomba. Ainda que você consiga esconder dos pastores da igreja, ainda que você consiga esconder de qualquer pessoa, você nunca vai conseguir esconder nada de Deus. E Ele é que você mais deveria temer. Entre nós não deve haver nem menção de coisas que Deus odeia. A palavra diz assim, que a imoralidade sexual, toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Existem coisas que, por se tratarem de pecados que Deus abomina, não deveriam nem ser mencionadas pelos santos. Quem são os santos, irmãos? Quem são os santos? Não são aquelas figuras que algumas pessoas fazem, a gente faz uma reza. Não é isso não. Santo aqui, na carta, obviamente, eram os efésios recebendo essa escrita aqui de Paulo. Somos nós, irmãos, hoje, nós somos santos, nós fomos separados por Deus, nós somos chamados a uma vida de santificação. Todos aqueles que creem em Jesus hoje são os santos, apenas para as pessoas que querem viver de acordo com esses parâmetros. Aí você pensa, um jovenzinho está lá namorando e está se chafurdando no pecado, se deleitando com o namorado, com a namorada. É pecado. Está se masturbando direto. É pecado. Está se enchendo de pornografia.
Pecado. Está trocando mensagem pelo WhatsApp, cheio de brincadeirinha sexual, trocando nude. Pecado. Está flertando com outra pessoa no trabalho. Pecado. Está adulterando. Pecado. Não precisa nem dizer, né, irmãos? Essas coisas não deveriam ser feitas por nós, pelos santos. A gente não deveria nem mencionar essas coisas. Essas coisas não deveriam nem passar pela nossa mente, quanto mais praticar. Aí o que a palavra vai ensinar para mim e para você? De Deus não se zomba. Você está passando por alguma coisa assim, se Deus está incomodando o seu coração, busque ajuda. Busque ajuda do seu discipulador, busque ajuda do seu líder de célula, busque ajuda do seu pastor. Mude a maneira de agir, imite a conduta de Cristo. É sobre isso que o texto está falando, irmãos. Aí o pastor Paulo vai falar de impureza, de avareza. Aqui em Efésios, Paulo está endereçando algumas questões que eram pontuais para essa igreja. Aí ele vai falar de moralidade sexual, impureza, avareza. Avareza é o contrário de generosidade. Generosidade a gente entende assim, poxa, tudo que eu tenho Deus que me dá, então eu sou generoso, eu quero abençoar outras pessoas, eu quero dar para outras pessoas. Avareza é você pegar e ficar com tudo para você. Aí o apóstolo Paulo vai escrever isso aí, idolatria. Aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O próprio Jesus vai falar de inferno. Quem vive dessa forma, quem pratica essas coisas, sem o menor pudor, sem o menor arrependimento, o destino dessas pessoas é o inferno. De quem vai para o inferno. E aqui eu quero destacar sobre essa ideia. A gente está falando aqui, irmãos, de pecado deliberado. O que é pecado deliberado? Pecado que é decidido, que é consciente. Você sabe que é pecado, mesmo assim você faz. É quando a gente peca, sabendo que a gente está pecando, mas a gente continua fazendo essa prática. E na maioria das vezes a gente repete e faz tanto, até que a gente começa a fazer sem sentir mais tristeza ou pudor. O apóstolo Paulo escreve: fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. As pessoas que vivem dessa forma, elas não vão para o céu, elas vão para o inferno. Aqueles que praticam coisas ímpias estão destinados ao inferno, não tem meio termo. Não dele. Naquele último dia, irmão querido, você não vai prestar contas aos seus pastores. Você não vai prestar contas ao seu líder de célula. Você não vai prestar contas ao seu discipulador, nem ao seu marido, nem à sua esposa, nem ao seu pai, nem à sua mãe. Naquele último dia, você vai prestar contas a Deus. E eu posso garantir para você que, dependendo, isso é algo bem pior do que você imagina. E antes que você pense que isso é uma palavra para tentar aterrorizar, não é, irmãos. Eu estou pregando com muito temor aqui nesse lugar. A Bíblia é cheia de textos que vão falar para a gente sobre isso. Hebreus 4,13. Todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Romanos santo é ter entendimento. Sabe por que tantas vezes a gente vai na onda daqueles amigos meio bobalhões que a gente tem no mundão? Ou tantas vezes a gente cede a alguma tentação que a gente está sentindo há muito tempo e a gente acaba entrando em pecados, às vezes horríveis e graves, que depois a gente sente vergonha, porque a gente perdeu o temor, irmãos. A gente só faz essas coisas porque a gente perde o temor. Sem temor, a gente se torna gente tola. Com temor, a gente alcança a sabedoria. Aquela menina mesmo. Jesus daria um beijo na boca daquela pessoa, sem compromisso nenhum. Jesus mandaria nude. Jesus veria pornografia. Jesus teria uma amante. Jesus agiria sem se importar com o próximo, sem se importar às vezes com o marido ou a esposa. Jesus passaria uma fofoca para os amigos dele. Jesus seria um cara de pavio curto. Jesus viveria reclamando da vida, murmurando de tudo, aquela pessoa chata pra caramba. Será que Jesus viraria as costas para o Pai só para realizar uma vontade carnal? Não, irmãos. Jesus tinha temor. Jesus tinha uma profunda referência diante do Pai. Jesus foi a pessoa mais sábia que pisou nesse mundo.
E a ordem bíblica para nós, esse trecho que a gente está lendo aqui, é: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ajuda a gente a acertar, Senhor, a nossa conduta, conserta o nosso coração, santifica cada um de nós, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos desesperadamente do Senhor. O que seria, Senhor, da nossa história se o Senhor não tivesse entrado nela, se o Senhor não tivesse transformado tudo, Senhor? O Senhor é um Deus que sempre age com graça, sempre age com misericórdia. Então, Senhor, por favor, toma nosso coração mais uma vez nesse dia. Amém. E por favor, Senhor, enche a gente de temor, Senhor. Enche o nosso coração de temor. Faz o teu povo te temer, Senhor. Ajuda a gente a te temer, para que a gente viva dias felizes nesse mundo, para que a gente seja luz, para que a gente te glorifique, e para que a gente esteja sempre na tua presença santa, Amém. maravilhosa, Senhor. Ajuda cada um de nós para a tua glória, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.